Vamos lá, gente, fazer esse vídeo acontecer, não é mesmo? Então, nesse vídeo eu vou falar para vocês um pouco sobre o curso de Relações Internacionais. Então, se você é um aluno de Relações Internacionais, alguém que está pleiteando fazer esse curso, ou um pai ou uma mãe de alguém que quer fazer esse curso, continua no vídeo porque eu vou explicar 7 coisas que você precisa saber sobre RI, tá bom? Primeira coisa, o curso de Relações Internacionais forma um profissional para quê? Um profissional capaz de auxiliar no diálogo, na comunicação entre entes de culturas diferentes. Então, é um profissional que ele tem a capacidade de negociar, de ouvir, de dialogar, de empatia, né? Empático, é um profissional que tem capacidade de lidar com pessoas de outros países, reconhecendo que não existe cultura melhor do que a outra, que nós somos todos iguais, que somos homo sapiens e é isso que importa. Então, é um profissional que dentro das empresas, dentro das instituições, ele tem um viés diplomático inerente. Não significa que ele vai trabalhar com diplomacia efetivamente, mas ele tem essa característica. Além disso, o curso de Relações Internacionais ele é um bacharelado de 4 anos. Isso não significa que você vai terminar o curso em 4 anos, assim como qualquer outro bacharelado, você pode terminar um pouquinho depois. Porque, principalmente em RI, você pode se deparar com algumas oportunidades que vão atrasar o seu curso, mas que são super positivas e eu vou falar no final do vídeo, tá bom? Eu mesma terminei o curso em 5 anos, exatamente 5 anos, tá bom? Vamos para a próxima? As matérias que você vai cursar no curso de RI são, abre parênteses, sendo ele um curso multidisciplinar, política externa, teoria, muita teoria de RI. Vão ser falados também, vão ter matérias de economia, desenvolvimento regional, cooperação internacional, logística. Então, são todas as informações que você vai precisar para ser consolidada uma formação de relações internacionais completa. Outra coisa que é muito importante falar, porque muita gente não conhece o curso de RI, é porque diferente das outras profissões, é uma graduação muito recente. Ela tem a sua fundação, entre aspas, há pouco mais de 60 anos, ou seja, é um tempo muito curto para que a sociedade entenda profundamente do que se trata. Até porque ela tem uma relação muito grande com o fato do mundo estar em paz, porque as relações internacionais, elas se consolidam, e aí eu posso falar em outro vídeo, com a necessidade prática e efetiva dos países se relacionarem de uma maneira, como eu falei, muito positiva. Então, levando em consideração que há pouco tempo, falando aí de história, há pouco tempo, nós estávamos na Segunda Guerra Mundial e talvez esse processo de relações internacionais não pudesse ser efetuado da mesma maneira como nós estamos conseguindo positivamente hoje. Para poder entrar no curso de RI, já é um pouco diferente da minha época, você tem que fazer o Enem, então é uma via, e a outra via é o vestibular, que é um vestibular como eu fazia na minha época. E aí você que escolhe. Sendo formado em Relações Internacionais, você, como profissional de RI, tem algumas áreas de atuação para escolher. E quais são essas áreas? Você pode trabalhar em órgãos públicos, tanto na diplomacia, como em outras atividades, como por exemplo a inteligência. Você também pode trabalhar com organizações internacionais, e aí nós temos algumas instituições interessantes e famosas como a ONU, a União Europeia, o Mercosul, etc. Você também pode trabalhar em empresas, e aí abre-se uma gama muito grande de possibilidades, desde trabalhar no âmbito do comércio exterior, e aí você entra normalmente em algumas empresas como o setor de compras ou setor de vendas. No setor de compras, normalmente eles contratam profissionais de RI ou de comércio exterior para poder entrar nesse processo de negociação e barganha de preços para importação. Ou se é no setor de vendas, já no barganha e negociação de preços para venda e exportações. A menos que seja no âmbito da commodity, aí também a gente tem que entrar em outro vídeo para falar mais sobre isso. A outra coisa que você pode fazer trabalhando dentro de uma empresa é trabalhar no setor de diplomacia
institucional, diplomacia corporativa, que também tem muita relação com empresas que fazem parte de grupos ou que têm contratos importantes ou que fazem parte de holdings. Em geral, é necessário um profissional que lide com a matriz, lide com as filiais, tem um trânsito e que tem habilidades de negociação importantes para que a relação entre todas essas entidades, microentidades dentro de uma grande entidade possam funcionar tão bem como os órgãos do corpo de alguém que tem saúde. Uma outra área que você pode também atuar dentro do âmbito empresarial é empreender, que é o meu caso. Você pode escolher uma dessas áreas que eu mencionei e atuar focando em auxiliar pessoas em melhorias ou empresas nesse sentido. Outra coisa que você também pode fazer é trabalhar em ONGs. Existem algumas ONGs com atuação internacional e elas têm a capacidade, muitas vezes, de contratar profissionais de relações internacionais para fazer assim como assim como é feita na grande corporação. Também as organizações não governamentais, elas também necessitam muitas vezes de profissionais com essas habilidades de negociação e comunicação que o curso de Relações Internacionais proporciona à sociedade. Finalmente, e não menos importante, existem os profissionais de RI que vão trabalhar na academia. E quando eu digo academia, eu digo a universidade. Então são profissionais que focam nos estudos e aí eles trabalham o mestrado, o doutorado, o pós-doutorado, desenvolvendo durante todo esse período um trabalho importante no âmbito da pesquisa. Essas pessoas são as pessoas que desenvolvem os livros que você vai ler na faculdade e que fazem as grandes análises de âmbito conjuntural para poder entender como é que o mundo funciona diante de tantas adversidades. Agora vamos para o sexto tópico, que são as habilidades que você precisa para ser um profissional de relações internacionais. Eu não gosto de falar habilidades que você precisa, porque assim, na verdade você não precisa de nada. Você pode ter. É fundamental estudar idiomas, porque como eu falei, é um profissional que ele entra no contato, na comunicação entre grandes instituições, entre países diferentes e culturas diferentes. Então é importante você conhecer alguns idiomas. É básico saber inglês, depois o espanhol. E aí você pode dar andamento àquilo que tem mais afetividade no seu coração. Então você pode estudar italiano, francês, mandarim. Aí vai da sua própria vontade e aos poucos também a vida vai mostrando os caminhos de outros idiomas que você pode aprender. Isso dá muito poder para o profissional de relações internacionais. Uma outra característica que eu acredito ser muito importante para o profissional de relações internacionais é ser uma pessoa desprendida. Não significa que você vai abominar sua família, largar tudo e ir embora. Não significa isso. Mas significa que se houver a necessidade de você morar em outro lugar, de fazer um projeto, de passar um tempo fora, isso não seja algo que vá lhe afetar profundamente. E a terceira coisa, dentre as coisas que eu citei como características importantes, habilidades importantes para o profissional de relações internacionais, eu acredito que é a capacidade de gostar de todos os temas, ou de quase todos os temas que são desenvolvidos durante a universidade. Então, como eu falei no início do vídeo, todas aquelas matérias, se você tem afeição por aquilo ali, faça, porque você já tem essas habilidades. E se tem uma ou outra que você não gosta, é normal, acontece, a gente sempre tem nossas aptidões que vão acabar dando o tom do caminho que nós vamos andar depois de finalizado o período de universidade. Agora eu vou pro sétimo tópico, que pra mim é o tópico mais legal de todos, que são as minhas dicas, as dicas de quem já estudou RI. Primeira coisa, fique tranquilo com relação ao tempo, a menos que realmente você tenha que tirar o seu pai da forca, aí você corre. Mas o importante é você aproveitar o curso, é poder tirar dele o máximo que você puder de conhecimento. Segunda coisa, o professor não é obrigado a dar toda a informação que você precisa. Seja proativo, vá atrás, pesquise por si próprio, porque o professor, ele dá o tom do que você vai aprender. Contudo, a vastidão do seu conhecimento depende de você. A terceira coisa
que eu acredito ser fundamental é: entre nas oportunidades, aproveite as oportunidades que vierem à sua frente. Ou seja, normalmente as pessoas têm uma certa dificuldade, por exemplo, em encontrar estágios na área de relações internacionais. Mas se surgirem oportunidades voluntárias, vá, dê um jeito e faça, porque são os estágios que vão lhe dar a capacidade de definir o que você vai fazer quando se formar. E o seu currículo durante a universidade, ele vai garantir muita coisa depois que você se formar em termos de definição de se você vai ser contratado por uma empresa ou não. Além disso, em geral, as pessoas não precisam, se você entra na faculdade ainda muito jovem, você não tem a obrigação de estar trabalhando, muitas vezes. Então é um momento de descanso, entre aspas, ou de transição entre a vida da escola para a vida profissional real oficial, né? Então, nesse momento, é um momento que você vai pegar o seu tempo e vai fazer o melhor uso possível. Então, volta para a questão das oportunidades. Aproveite esse período de faculdade para aprender tudo que você quiser, para fazer todos os cursos de iniciação científica, para poder fazer parte dos grupos da universidade, de diretor acadêmico, de atlética, não sei, cada universidade tem os seus nomes. Faça tudo que você puder fazer, não tenha preguiça, porque no final das contas, quando você sair da faculdade, você vai ter que trabalhar e você não vai ter o mesmo tempo que você teve antes para poder construir a pessoa que você vai ser no futuro. Se você puder fazer, faça, porque isso vai lhe garantir muita diferenciação quando sair da faculdade. E finalmente, agora eu vou falar sobre a coisa que eu acho mais interessante de todas, e foi o motivo pelo qual eu acabei atrasando um ano a finalização do meu curso. Fazer intercâmbio. Isso é muito importante para o seu currículo, para a sua vida, para a sua percepção de mundo. É fundamental. Muitas vezes existem instituições que fornecem oportunidades de intercâmbio de curto, médio e longo prazo. Existem instituições privadas também que dão oportunidades desse mesmo tipo. Nas universidades existem também alguns acordos de cooperação internacional que possibilitam que você vá fazer esse intercâmbio pela sua faculdade. Então, se puder, se tiver a oportunidade de fazer, faça. Vai ser excelente para a sua formação profissional. E assim eu finalizo o meu vídeo sobre o curso de Relações Internacionais. Eu espero que seja muito bom para você e que lhe traga muito sucesso. Um beijo e muito obrigada pelo seu tempo.